Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, talvez fosse importante nós fazermos aqui um exercício, que era pensar se porventura estivéssemos aqui a discutir um orçamento do PSD e do CDS, que orçamento estaríamos a discutir. Isto é importante, não é para fazer assim um exercício teórico de qualquer maneira, é para comparar com aquilo que agora estamos efetivamente a discutir. Ora bem, se porventura estivéssemos perante uma proposta de orçamento do PSD e do CDS, aquilo que nós sabemos é que estaria a ser proposto um corte de 600 milhões na segurança social, que se mantinha a sobretaxa do IRS, pese embora tenham dito durante a campanha eleitoral que 35% das pessoas não pagariam mais, veio-se depois a concluir que era mentira, era só mais uma, afinal a devolução era 0%, continuariam os cortes salariais, continuariam os cortes nas prestações sociais, continuariam os despedimentos na função pública a que os senhores davam o nome de requalificação, continuaria o IVA da restauração a 23%, o IMI continuaria a galgar, sem cláusula de salvaguarda, mas, senhoras e senhores deputados, vejam cá bem, havia margem para outras coisas. Havia margem para acabar com a contribuição do setor energético, porque esses são muito ricos, não precisam de contribuir, e continuaria a baixar o IRC para as grandes empresas, não para as pequenas, para as grandes empresas, porque essas são muito ricas e não precisam de contribuir, porque estão de facto aqui opções muito claras e muito diferentes, senhoras e senhores deputados. E este era o drama da continuidade que o PSD e o CDS tinham para oferecer. Pois os verdes, a primeira preocupação que tiveram relativamente ao Orçamento de Estado, e dissemos-lo aqui num debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, o nosso primeiro olhar seria para esta cláusula, se assim o quiserem chamar. O Orçamento dá ou não resposta a uma necessidade de inversão do ciclo de empobrecimento que tinha sido implementado pelo PSD e pelo CDS. Ou seja, o Orçamento de Estado dá ou não um contributo com significado para o combate à pobreza e para o combate, designadamente, também à imigração forçada de tantos dos nossos jovens qualificados. Este ciclo era preciso terminar com ele. Agora, senhoras e senhores deputados, também vos vou dizer uma coisa. Estas posições conjuntas que se fizeram, designadamente com o PCP, com os Verdes e com o Bloco de Esquerda, os Verdes consideram que foi um contributo muito importante para que o Orçamento de Estado desse mais passos neste sentido. E estamos em crer que o PS sozinho, por exemplo, com uma maioria absoluta na Assembleia da República, não apresentaria um Orçamento de Estado desta natureza. E, portanto, estes acordos que se fizeram à esquerda foram importantes para puxar políticas para um sentido de que o país naturalmente precisa. Agora, os senhores deputados vão perder o tempo todo no Orçamento de Estado a falar das medidas adicionais e de um plano B, em vez de se concentrarem no Orçamento de Estado. Mas eu tenho uma proposta para fazer aos senhores deputados do PSD e do CDS e, em bom rigor, a todos os grupos parlamentares. E que tal se nos concentrássemos todos a bater o pé à União Europeia e a dizer que não nos façam perder tempo a implementar ou a criar planos B? E que tal concentrarmos-nos todos num Orçamento de Estado para ser implementado, para ser empreendido e não andarmos a inventar medidas adicionais para o bom gozo da União Europeia? Que tal, senhoras e senhores deputados, os senhores contribuírem também para esse objetivo e passarmos de facto à discussão do Orçamento de Estado? Porque se fossem os senhores, diga lá, plano B, plano C, estava tudo praticado, porque a União Europeia ditava e os senhores faziam. Não é disso que os portugueses precisam. Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, falar em nome do Governo.